E aí, você ligado aqui no YouTube da Itatiaia, chegamos com mais um conteúdo do Cruzeiro e hoje a gente entrevistou Vinícius Lordelo, ele que trabalha na comunicação do Cruzeiro, com um depoimento forte, né, Pansieri, falando sobre a situação clínica dos jogadores depois de um surto de gastroenterite na volta lá do jogo contra o CSA. É verdade, o Pio. Uma informação que a gente pôde trazer com mais detalhes, né? Na nossa jornada a gente falava ali um pouquinho mais por alto e agora com mais detalhes, ele explicando a situação de Rafael Cabral, de outros atletas também, como o Cruzeiro levou também até a água para Maceió. Eu falo, né, que essa situação também atrapalhou um pouquinho, eu também senti um pouquinho, né? Outros colegas também, amigos, jornalistas, enfim. E obviamente, no caso dos atletas, o negócio foi tão sério que quase não tinha time para jogar. Então, vamos ouvir aí a entrevista, assistir a entrevista com Vinícius Lordelo, que dá todos esses detalhes sobre os problemas aí que a delegação do Cruzeiro teve na volta de Maceió e a dificuldade, inclusive, de encontrar jogadores para escalar para o jogo contra o Bahia. Então, a vitória realmente foi uma vitória de superação. A gente está aqui com o executivo de comunicação do Cruzeiro, o Vinícius Lordelo, que vai falar um pouquinho do que aconteceu com o clube, né, na verdade, como elenco, nessa chegada de Maceió para Belo Horizonte, com jogadores passando muito mal, gastroenterite, por exemplo, Canezinho não foi relacionado, Lucas Oliveira, que é titular absoluto também da zaga do Cruzeiro. Lordelo, explica pra gente, boa noite, a gente já falou um pouquinho na jornada esportiva, mas um pouquinho com mais calma para explicar o que de fato aconteceu. Olá, muito boa noite, prazer falar com vocês. O clube sabia que indo até a cidade, que lá estavam passando por um problema de ordem sanitária. Então não é que a gente chegou lá e não sabia. Tanto que nós sabíamos que a gente levou água daqui. Então a gente evitou, por exemplo, o consumo de fruta, que por exemplo, maçã. Maçã você morde direto. A gente priorizou frutas com casca, banana, para que não tivesse, ainda assim, você higienizava a fruta. A gente tomou todo esse tipo de cuidado. Tomar banho, a gente pedia para os jogadores tomarem banho de boca fechada, escovar os dentes só com água de garrafa. A gente tomou todos esses cuidados. Agora, ninguém é máquina, né? Pode ser, a pessoa vai tomar banho, eventualmente falou alguma coisa, quis cantar, a pessoa esqueceu, né? Quis lavar a mão rapidinho, acabou esquecendo. Isso acontece, gente, são seres humanos, a gente não tem nenhum tipo de cobrança em relação a isso. Embora a gente tenha tentado antecipar o cenário. Já por lá, a gente começou, já lá em Maceió, a gente começou a perceber que alguns atletas começaram a indicar um problema de ordem intestinal, né? Só que isso foi ampliando, isso foi assim, intensificando. Chegando em Belo Horizonte, a gente já tinha mais da metade da delegação, porque assim, você está falando dos jogadores, mas tinha também pessoas da comissão técnica. Um dos nossos produtores de conteúdo não veio trabalhar hoje porque não conseguiu, né? Mais da metade da delegação veio com um problema intestinal muito forte, muito ruim. E aí, você espera um dia, vê se tem algum tipo de melhora. O jogo foi na quarta, né? Eles chegam na quinta, o jogo hoje é sábado. Então, tinha o treino de ontem, sexta-feira. Não tinha condição de ter treino. Não tinha número para montar um time. Na sexta-feira, que seria um treino, né, para já pensar num time, né, talvez um posicionamento, porque não tinha parte física até por conta desse prazo. Mas além disso tudo, teve essa questão, não tinha como montar um time, né, Lordelo? Não tinha. Tanto que não teve treino. Os jogadores se apresentaram, quem não estava com problema se apresentou, outros estavam lá. Alguns, assim, eu não vou ficar entrando aqui, não vou expor, mas teve jogador que chegou em Belo Horizonte e não saiu da toca. A gente tem uma informação, você não precisa confirmar, a gente sabe que o Rafael Cabral, ele não conseguiu sair da Toca da Raposa. Não saiu da Toca da Raposa. Por quê? Porque ele tem família, veja, o Rafael é um cara super família, sempre está muito louco para querer ficar com a família e tal. E não tinha condições de sair, né? Então assim, chegou hoje, relacionados. A gente sempre tenta falar isso, a gente é super transparente com vocês, de contar tal. A gente não sabia, não é que a gente estava assim, vamos guardar informação de ordem estratégica. Eu até te falo, eu pensei que fosse por conta da importância do jogo, que é um jogo de expressão da Série B, que faria parte de alguma forma, né, de tentar esconder, e não era. Não era assim, eu tenho tentado, vou falar como responsável, eu, Vitor tal, a gente tenta ser muito transparente com a imprensa e com a torcida. A gente pode eventualmente ter alguma coisa estratégica, tal, mas é muito raro, porque isso também implica na falta de informação para vocês e para a torcida. E a gente não quer isso, né? Agora, a gente não tinha condições. Ontem, se eu tivesse que projetar a gente, né, o futebol, o clube como um todo, quem vai jogar amanhã? A gente não tinha como, a gente não sabia. Uma hora antes do jogo, a gente não sabia quem ia para campo. A gente não sabia quem ia para campo.
Isso é muito forte. Você pega um goleiro titular, o goleiro reserva também. É difícil, é muito complicado. E aí você tenta montar o time também dentro das suas limitações. Por quê, gente? 2 atletas sequer foram relacionados. Não quer dizer que todos os outros estivessem curados. Muitos deles foi para o sacrifício. Eu vi o Rafael, se eu tivesse com condição física do Rafael, eu que não sou atleta, eu sequer cogitaria sair de casa. Então, assim, o que o Rafael fez hoje, além do desempenho técnico absurdo, ele foi de uma entrega. Eu estou falando do Rafael porque a gente está falando mais do Rafael hoje, né? Um grande desempenho. Comentei com vocês um pouquinho antes, o Machado foi jogar improvisado, porque a gente não tinha condições de montar o time como a gente gostaria. Então é preciso ressaltar, e eu não estou falando isso num tom assim, defendam, vamos enaltecer seus jogadores, porque eles tiveram uma hombridade, assim, uma dedicação pela camisa, que é raro, sabe? Eu já trabalhei em outros clubes, vocês sabem disso, sou um profissional da área. Eu já vi atleta tá com uma dor de cabelo incrível no ir pro jogo, entendeu? O Lordelo, e o mais importante é que esses atletas vão ter que ter ainda mais uns dias de recuperação, né? Pensando no jogo contra o Brusque, que vai ser uma viagem fora, pelo menos uma semaninha aí para ver se essa turma melhora e esteja pronta, né, para essa partida que vai ser outro jogo difícil. Exato, porque a gente não está falando também que acabou o jogo agora e acabou o problema. Muitos deles vão continuar se reidratando. Teve gente que tomou soro, não foi nem 2, tomaram soro para poder recuperar. Então, eu só fiz questão de vir conversar com vocês, porque não é um problema corriqueiro. Não é normal, não é uma situação normal, é uma situação que chama atenção. E por isso a gente precisa entender, porque o torcedor fica preocupado também. E eu vou falar para vocês agora, assim, eu vou até confessar, a gente que pensa na comunicação, eu estava antes do jogo pensando como é que a gente ia comunicar depois do jogo se eventualmente a gente tomasse uma goleada. Não estou falando por uma questão de crença no desempenho atlético deles, por uma questão de saúde. E podia acontecer, gente, assim, eles estavam passando muito mal. Então eu comecei a pensar em tudo. Eu acordei hoje pensando nisso. Só que eles se superaram, eles foram incríveis. Eu como o cara da comunicação, só tenho a agradecer ao desempenho deles, porque eu nunca duvidei deles como atletas. Mas eu tinha dúvida sobre o ser humano. O ser humano passa muito mal e correr de tarde, né? Se o jogo não fosse à noite, o complicador é que o jogo era 4 da tarde, um dia de calor. Tem tudo isso também. E a questão toda passa além, né, do futebol, porque é um problema sanitário. A gente vê a questão das Alagoas, e não só o Cruzeiro, mas a Ponte Preta teve um problema também. Os próprios jogadores do CSA, pelo que a gente apurou por aqui também, tiveram problemas com essa questão de problemas intestinais. Então, eu não voltei normal, Pio. Eu vou te ser sincero, eu mesmo não voltei normal. Agora eu tô te falando assim, abertamente, eu não voltei normal. Além disso tudo, vai muito além das 4 linhas. Muito. E, gente, o futebol, no final das contas, ele é sempre muito além das 4 linhas. Né? A torcida não sabe e não tem obrigação de saber de todo o trabalho que existe, que é muito além das 4 linhas. Então, para que num jogo uma equipe desempenhe bem, vários setores trabalham incessantemente ao longo de uma semana. Né? Então, o futebol trabalha muito, amparado com o pessoal de saúde, nutrição, desempenho e tal. Mas tem o pessoal do administrativo, do comercial, do jurídico, da gente da comunicação, do marketing, enfim. Muita gente trabalha além das 4 linhas, para que nas 4 linhas tudo funcione muito bem. E no Cruzeiro, hoje, isso funciona bem. Né? Essa questão de time, ela transcende as 4 linhas. Eu acho que talvez seja uma das explicações para o time estar tão bem na primeira colocação da Série B. E o Pance, por isso que é importante o que aconteceu antes do jogo, né? Aquela festa e a recepção dos torcedores para os jogadores do Cruzeiro, com a saudação Viking, e ninguém estava sabendo de nada. Então foi um motivo a mais, uma força a mais que os jogadores tiveram antes da partida. E essa força que vem da torcida, eu não estou falando isso da boca para fora nem nada, tem sido fundamental. Quando você olha para uma Série B, que não é uma Série B fácil, uma Série B que é difícil, você vê todos os jogos, são jogos complicados. O Cruzeiro não aplicou goleada de 5 em ninguém. Né? Ganhar todos os jogos em casa tem algum sintoma aí muito importante de que essa função da torcida tem sido essencial, elementar. Antes do jogo, durante o jogo, depois do jogo, comprando ingresso, mostrando que acredita, isso tem sido fundamental. Ô Lordelo, para a gente também te liberar, queria que você falasse um pouco sobre esse trabalho, né? Porque o Cruzeiro, ele tem agora uma conexão, você falou dessa questão da torcida, uma conexão de tentar levar o torcedor para dentro do campo mais cedo, né, para evitar aqueles tumultos, aquela confusão, setor amarelo, empurra, todo mundo querendo fazer aquela confusão ali. E isso pelo menos parece que está dando certo, né? Pelo menos nos 2 últimos jogos diminuiu muito a reclamação. A gente tem tentado, além de pedir muito para a torcida começar a entrar mais cedo, não precisa entrar
3 horas antes, mas não deixar para os últimos 15 minutos. Acho que esse é o ponto principal. Se todo mundo entrar, sei lá, 45, até entre 1 hora e 45 minutos antes, ou todo mundo, pelo menos a maioria, quem puder, já ajuda muito. Além disso, o clube tem tentado mudar algumas coisas. Tá? A gente começou a colocar um caminho, um gradil ali para as pessoas passarem. Eu sei que algumas pessoas ficam insatisfeitas, mas isso diminui a probabilidade de quem quer fazer confusão. Então, quem está louco para fazer confusão tem mais dificuldade. Né? Não vai conseguir fazer aquele burburinho. A história do e-ticket só ser liberado horas antes do jogo. A gente está dificultando muito para quem está tentando falsificar ingresso. Né? Então, tem muito movimento nosso de educação, digamos assim, em relação ao torcedor, mas tem uma tentativa nossa de melhorar o atendimento, porque a gente sabe que a gente tem que oferecer um melhor atendimento para a torcida. Então não é uma coisa assim, se der a gente melhora. A gente sabia que precisa melhorar e continua precisando melhorar. Não está resolvido. Melhorou. Nos últimos 2 jogos melhorou muito. Passa por essa educação de entrar mais cedo, com o e-ticket, e o e-ticket está inviabilizando a entrada de gente que falsificava, vendia, chegava aqui e fazia confusão. Porque quem faz confusão não é só o ingresso falso. Porque eu já vi gente escrevendo nas redes sociais assim, a pessoa deixa entrar, por causa de você vai fazer uma confusão. Mas não é é quase uma educação de que não, pode chegar com ingresso falso que você entra. Né? E aquele que está com ingresso falso na entrada, ele está atrapalhando aquele que está imediatamente atrás dele, que não sabe que o problema ali não está no atendimento, mas no ingresso falso. Né? Então a gente tem tentado melhorar, melhorou no último, melhorou hoje, e a gente segue com o desafio de continuar melhorando a entrada da torcida. Lordelo, a gente agradece também esse contato com você, a gente sempre conversa de assuntos importantes do clube no dia a dia, e você nos atendendo em uma situação emergencial também, porque tem a vitória, mas a gente não pode deixar nunca de trazer a notícia, que é a informação prioritária para o torcedor e para o nosso ouvinte, que esses atletas, esses guerreiros quase não jogaram. Muito obrigado, viu? Obrigado, à disposição, um prazer falar com você.